Oi, Gilmar. Uma boa tarde, né? Quase boa noite para você. Eu ontem fiz um vídeo desse e encaminhei para você, mas não deu certo. Eu cortei e preparei esse aqui agora. Vamos ver se vai dar certo. Estou fazendo uma experiência. Então, Gilmar, como eu tenho conversado contigo, né? Você se lembra que nós conversávamos lá na prefeitura, aquela ocasião que a gente tirava um tempo ali, né? E batia um papo ali em cima? Que eu já vinha analisando as escrituras, após ouvir várias pregações, ido a várias conferências, né? Feito alguns cursos teológicos, e que eu estava sendo, pela leitura das escrituras, estava sendo levado para uma meditação muito distanciada daquilo que tinham me ensinado durante toda a minha estadia no meio evangélico. Então, o que acontece? Eu fui descobrindo aos poucos, orando a Deus, analisando tudo que eu via, tudo que me falavam, os cursos teológicos que eu já tinha feito, aquilo que me ensinaram na Assembleia, aquilo que aprendi nos cursos teológicos mais avançados na congregacional. E eu fui percebendo, eu ia nessas convenções, né? E via grandes pregadores falando, aí eu parava para analisar o que eles falavam, pastores conhecidos no meio evangélico, que alguns deles vieram até aqui na nossa igreja aqui, tanto quando eu era da Assembleia quanto eu era da congregacional. Eu ouvi algumas coisas e eu comecei a questionar tudo aquilo. Então eu comecei a me dedicar profundamente à análise da Bíblia, a estudar a Bíblia, ver a Bíblia como ela realmente era. E fui vendo que muito pouco daquilo que me ensinaram sobrou. As próprias escrituras, elas desmentem eu vou falar uma coisa para você, difícil de aceitar, mas a Bíblia joga por terra toda a doutrina que ensina sobre ela, o que me ensinaram, né? E a começar pelo aquele fato, né, que é o fato primário, primordial da doutrina cristã, tanto católica como evangélica, como dessas outras denominações correlatas, né, tipo Mórmon, Testemunho de Jeová, Espiritismo, sabe? E todo conhecimento popular. No conhecimento popular, temos que o homem foi criado imortal, né? E aí pecou e por isso se tornou mortal. Aí a morte entrou pelo pecado do ser humano e tal. Mas isso não condiz com o que a Bíblia ensina, né? A gente já viu isso, o fato de quando o homem foi criado, né? Também lá as árvores frutíferas, né? Quando Deus... inclusive esse nome Deus aqui, a gente tem que avaliar muito, porque Deus, existe vários, né? Vários deuses. O termo Deus aqui, Deus é um termo genérico, né? Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora imediatamente, não. Então, quando foi criado o gênero humano, que a gente pensa que foi criado aqui, mas a gente vai ver que as próprias escrituras nos mostram uma coisa completamente diferente. Quando quando esse homem, vamos dizer assim, quando esse Adão e essa Eva foram criados, já haviam muitas outras civilizações. Muitas outras. Inclusive algumas estão sendo descobertas atualmente, né? Fósseis de gente que viveu muito antes de 6.000 anos, porque pelo cômputo da história das escrituras, o mundo teria só 6, 7 mil anos, não passa disso. Eles já viveram aqui nessa terra há milhões de anos. Então, quando se pegou essa ideia de que o pecado é que trouxe a morte,
essa é uma ideia que contradiz o que está escrito aqui. Por quê? Você vê no capítulo 1 lá de Gênesis, né? Que quando foi criado, ele diz assim, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto de árvore, que dá semente, servos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e todas as aves do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. Então, foi criado um mundo vegetal para servir de mantimento. A palavra mantimento é mantém-se, para manter. Manter o quê? A vida. Se o homem fosse criado imortal, não precisava se manter. Se os animais fossem também imortais, não precisava de mantimento. E a gente observa pela própria natureza das coisas que nada é imortal, nada. Nada é imortal. Na verdade, as Escrituras dizem isso afirmativamente, né? As pessoas que nos ensinam, elas ensinam aquilo que aprenderam, não aquilo que está escrito realmente. Elas não param. E por eu ter aprendido com elas, eu também acabei não parando, né? A gente não para, a gente só pensa naquilo que falam pra gente, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, aquilo que me ensinaram é aquilo que eu fui ensinando. Se você criar uma criança, né, e você fala inglês, ela vai aprender o inglês. Se você fala francês, ela vive contigo, ela vai aprender o francês. Né? Para ela que viveu com você, você só falando inglês, para ela aprender o português, ela vai ter que se esforçar a estudar, não é verdade? Então, nas Escrituras está escrito aqui, ó, quando Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 6 e o versículo 16 de 1 Timóteo. Aquele que tem ele só, ou seja, somente ele, a imortalidade, só ele que tem a imortalidade. Tudo mais na criação, né? Seja aquilo que chamam de anjos, seja aquilo que chamam de astros, né? Estrelas, e mundos, planetas, tudo morre, tudo acaba. Tudo é mortal. Por quê? Que é dito aqui, aquele que somente ele tem a imortalidade, porque ele é a eternidade, entendeu? As pessoas falam, a eternidade, a eternidade. Inclusive tem muitas coisas erradas. Por exemplo, você vê aquelas pregações que a gente ouvia, Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquilo não tem cabimento, cara. Por quê? O que é a eternidade? A eternidade é uma coisa que não tem princípio e não tem fim. Se existe um pai da eternidade, alguém criou a eternidade e aí, logicamente, a eternidade não pode ser eterna. Por quê? Porque ela teve uma criação. E já não é mais uma coisa eterna, é uma coisa criada. Pai da eternidade. Então isso não tem cabimento, entendeu? É uma coisa que a gente fala, mas ela é inconcebível. Ela não tem cabimento. É uma bobagem que se fala e as pessoas não pensam. Né? E tem outras coisas também. Por exemplo, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quantas pregações eu vi. Estou falando isso para você ter uma noção de como a gente não presta atenção. E as pessoas que pregam e falam isso também não analisam o que eles estão falando. O príncipe da paz. O próprio Jesus Cristo, você pode ler isso lá em Lucas, capítulo 12, versículo 49 e 51, e 49, 50, 51, esses 4 ou 5 versículos ali. Você vai lá e encontra o seguinte, vim lançar fogo na terra. E o que mais quero? Ele já está aceso. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo e como me angustio até que venha cumprir-se. Aí Jesus olha para a nata judaica, ou seja, para os doutores da lei, escribas, né? Uns que conheciam aquilo tudo, e falou assim, vocês cuidai vós que vim trazer paz à terra. E para os judeus também, aqueles que tinham esperança na paz, né? Vocês cuidam, vocês pensam, a doutrina de vocês, o que vocês ensinam aí, é que eu vim trazer paz à terra. Então é uma pergunta que ele faz. Cuidais vós que eu vim trazer paz à terra? Vocês pensam que eu vim trazer paz? Não. Afirmação, não.
Eu não vim trazer paz na terra. Agora tem que saber que terra é essa. O que Jesus está falando? Sabe? As pessoas pregavam aquilo, eu ficava ouvindo isso. Meu Deus. Há uma contradição em tudo isso e as pessoas não param para pensar. Eu queria entender e aprender. Então, essa pergunta foi feita. Cuidai, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Cuidai vós, né? Que eu vim trazer paz à terra? Ele afirma a resposta aqui. Não. Os digo. Pelo contrário. Mães, porém, todavia, contudo. Antes, pelo contrário. Eu vim trazer divisão, trazer confusão, um contra o outro, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, o pai estará dividido contra o seu filho, o filho contra o seu pai, a mãe contra a filha contra a mãe, sogra contra a sua nora, nora contra a sogra, tal. Então, aquela titularidade lá, príncipe da paz, pai da eternidade, que não pode existir, a eternidade não pode ter pai, a eternidade é a eternidade, né? Então, tudo aquilo não tem cabimento, sabe? Aquilo significa outra coisa, é outra coisa. Aquelas palavras estavam para aquele tempo, não tem nada a ver com Cristo, ele mesmo desmente tudo isso aqui. Mas as pessoas não veem, e até hoje elas continuam pregando isso. Eu fui observando essas coisas, sabe, o Gilmar. Tem muita coisa que eu gostaria de passar tintim por tintim, mas aí nós precisaríamos quase que sentarmos juntos, entendeu? Pega versículo por versículo. E é muito complicado, é muito difícil. Você trabalha, né? Você não tem tempo, as pessoas também não precisam, né? Não tem tempo. E as pessoas até perguntam, por que eu quero saber isso? Né? Nós estamos num período de vida que a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar a família, então a gente quase não pode, né? Mas o ruim disso tudo é que a gente é enganado, como eu fui enganado durante muito tempo, certo? E a gente, de boa fé, né, a gente acaba enganando também as pessoas. E foi isso que, foi vendo essas coisas que me levaram a deixar tudo de lado. Eu não quero participar mais disso, porque eu vi que eu me engano. Pode parecer bonitinho, pode parecer certinho, mas eu me engano. Então você vai ver, por exemplo, outra coisa aqui. Acho que a gente já falou sobre isso, né? Você vai ver que esse termo aqui, o Senhor, Deus é um termo genérico. Né? O Maradona é chamado de Deus do futebol na Argentina, o Eric Clapton é chamado de Deus da guitarra, o Romário foi chamado de Deus do Rio. Na Índia tem mais de não sei quantos milhões de deuses e por aí fora. Os romanos tiveram um panteão de deuses, os gregos outros, os próprios judeus tiveram muito de deuses. E para ser sincero a você, as escrituras aqui, elas não falam sobre Deus. Parece loucura, né? Mas não é. Ela está falando sobre deuses, Elohims, juízes, sabe? E a gente já conversou sobre isso, a gente já falou, né? Abraão sentado na porta da sua tenda, e viu 3 homens que vinham, né? E ali no meio estava um que ele chamou de Senhor, que significa Yahvé. E aquele senhor estava cansado, sentou com ele, lavou os pés, comeu. Aquele senhor não sabia o que estava acontecendo lá. Ele falou assim, eu estou indo lá para ver se é aquilo que está chegando para mim lá. Estou falando se é verdade. Se for, eu sei o que eu vou fazer. Está bem claro aqui, é só ler. Né? Mas você vai ver que, voltando lá atrás, nas escrituras está escrito aqui, então disse o Senhor, então disse Yahvé, vou botar Deus. Mas esse Senhor aqui nem é o Yahvé, provavelmente é outro. E esse termo Deus aqui significa Elohim. Então, está escrito aqui. Então, os senhores ali, o pessoal que estava ali, falou o seguinte, eis que o homem é como um de nós. O homem é como um de nós. Por quê? Alguma coisa aconteceu. Eles tomaram conhecimento de algo que só esses aqui sabiam. Só esses daqui sabiam. É como um de nós. Ele agora sabe aquilo que a gente sabe. Né? E agora eles sabem o que a gente sabe. E para que eles não viram como a gente vive, né? Tá aqui, ó. Ora, pois para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, as pessoas pensam que a árvore da vida é uma árvore plantada, uns pensam que tinha maçã, outros dizem que é aquilo, outros dizem que é aquilo.
mais sábio da vida aqui é uma outra coisa. Futuramente a gente vai ver. Ele vai comer, o que é comer? Né? Vai tomar para si. Vai tomar para si. Isso que só a gente tem, né? Só nós que temos isso. Agora é comum de nós. Então, para que ele não avance mais, né? E viva como nós vivemos eternamente, o Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden. Ora, não diz que o homem era imortal? Ele foi criado imortal. Por que agora esse medo do homem se tornar imortal? Você já era imortal? Por que uma árvore para se alimentar? Para que tinha alimento? E por que esse medo dele ter a vida eterna? Aí lançou fora do jardim do Éden. A gente já viu isso. As pessoas pensam que o Éden e o jardim é a mesma coisa. O Éden existia sempre. As escrituras dizem que foi plantado um jardim. Alguém fez um jardim. E jardim ali é um nome que se dá para outra coisa. Né? Alguma coisa foi feita ali no Éden. Uma coisa muito avançada. Muito avançada. Que dali surgiu um povo. Um povo, não é a humanidade não, um povo. Você vai ver que essa humanidade já existia. Por quê? Foi lançado fora, eu lançou fora do jardim, que jardim? O jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Ele voltou para o lugar onde ele estava. Agora ele vai ter que viver lá. Voltou para o lugar onde ele estava. A pessoa pensa que voltou para o pó. Lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra, que ele foi pegado do pó e foi trazido, criado ali, depois jogou fora. Não. E aí a gente já viu também, né? Havendo lançado fora o homem, os querubins, né? A gente já viu que querubim não tem nada a ver com anjo, né? Imagina você tem uma imagem, um anjo só. Você lê lá nos livros dos profetas, né? Quando Senaqueribe invadiu lá Israel, e um anjo do Senhor, numa noite só, feriu 185 mil assírios, matando tudo. Um anjo. Eu vim saber o que é anjo, o que significa essa palavra anjo. Que anjo que feriu, mas matou, acabou com o exército de Senaqueribe, né? Numa noite só. E agora, para cuidar de um casal, precisa de dois, né? 2 querubins ao oriente do jardim. E ainda uma espada. Nessa época, o Gilmar, não havia, nem estava na idade do bronze, ninguém sabia o que era uma espada. Quando escreveram isso aqui, puseram essa espada aqui, porque isso aqui foi escrito muitos anos depois, muitos séculos depois, né? Porque na época do acontecimento não havia espada. E o interessante é que essa espada aqui, na verdade, não é espada nenhuma. Era um nome que deram a algo que a gente não sabia o que era. Porque uma espada inflamada, cuidado, inflamável, uma espada de fogo, né? Que andava, uma espada que anda ao redor da árvore, da vida, só ali. Não era do jardim, não. Ela guardava só o caminho. Os querubins guardavam por fora. E a espada guardava o objeto lá, né? Tá, pode prestar atenção, querubins ao oriente do jardim do Éden. Ao oriente do jardim do Éden. Estavam fora. E, ao redor, uma espada inflamada. A palavra inflamada, ela tem vários significados, né? É algo que se move por si mesmo, é algo que tem um poder de destruição muito grande, né? Então, é só você buscar o que significa inflamada. Mas uma coisa que anda. Então, é uma tecnologia, cara, que estava aqui, que não é desse mundo.
E a gente vai ver isso nas escrituras toda hora. Muito bem. Aí você vai seguindo, a gente já falou sobre um monte de coisas, eu vim até aqui para... E essas coisas eu fui percebendo, sabe? Imagina quando foi dito lá, né? Perceber coisas estranhas aqui, né? Por exemplo, quando há o dilúvio, né? No dilúvio, né? As pessoas dizem, pregam muito bem, mas o dilúvio destruiu tudo. Mas olha só, quando você lê o dilúvio, esse senhor viu, né, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Aqui não entra negócio de diabo, um ser maligno, né? Isso aqui é o homem, essa criatura, que é isso? Não tem, se fala, não existe essa pessoa, esse ser de diabo e demônio, isso foi criado pela mente humana. A maldade do homem se multiplicava sobre a terra. Toda a imaginação do pensamento do seu coração era só má continuamente. E o Messias judaico, Jesus, falou a mesma coisa. Olha, nada que vem de fora contamina o homem. O que contamina o homem é o que está dentro. Porque dentro do homem está a maldade, a perversão e tal, o adultério, o assassinato. Né? O mal é o homem, não está lá fora. Então não existe isso. Que criaram, tem um anjo que rebelou lá em cima e caiu aqui, estava lá no jardim. Você pensou, cara, se você sabe, nós que somos maus e perversos, você sabe que tem você quer matricular seu filho num colégio, sua filha pequena, inocente ainda, vai matricular num colégio, onde você sabe que o diretor lá, quem entra lá dentro é o Fernando de Miramar, é o Marcola, está todo mundo lá. Você vai enfiar teu filho lá, menor, pequenininho, que não sabe nada. Fala assim, ó, você cuidado aí, hein? Você não come nada com o Marcola oferecer, não. Uma criança que mal sabe. Mesmo sabendo que está lá o Marcola, que está o Fernando de Miramar, né? Aí você põe. O que você vai esperar? Se eu enfio uma criança para conviver numa creche onde o Marcola e o Fernandinho Miramar e outros narcotraficantes, o pior narcotraficante, estão comandando, o que eu vou esperar? Aí o que acontece? Lógico, a criança vai... Né? Aí eu chego lá e falo assim, né? Então vocês me desobedeceram, estão para fora da escola. Né? O Marcola e o Miramar continuam lá e as crianças para fora. Elas vão para fora, caso se reproduz, né? Aí os Marcolas da vida começam a aprontar, né? Daqui a pouco você mata todas as outras crianças, né? E o Marcola e o Fernandinho ficam soltos, porque eles são invencíveis. São seres que não podem morrer, porque são imortais, porque são espíritos, são diabos, são demônios que não morrem, são espíritos. O espírito não morre, é eterno, como eles ensinam. Então fica uma coisa absurda. Eu fui observando essas coisas, né? E eu vi que as escrituras não ensinam nada disso. Mas quando chega aqui, Noé achou graça, aquela coisa toda, no versículo 3 diz assim, então disse Deus a Noé, olha, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra, que eu vou acabar com a terra e vou acabar com o homem. Terra é o planeta. Ela foi desfeita? Ou ela continua até hoje? Não foi desfeita. Então isso aqui não é uma realidade. Aí depois salvou os animais, a gente viu, né? Salvou aqueles animais todos, guardou os animais todos, né? Depois vem aquela coisa, separa os animais limpos dos animais imundos. Bem, quer saber que era limpo e imundo se a lei só veio 1 milênio depois. Né? E depois que acabou o dilúvio, né? O que Noé fez? Está lá no capítulo 8, a partir do verso 19, verso 20, né? Saiu da arca, no 19 ele saiu da arca, no 20 ele faz um altar, aí pega os animais limpos e mata tudo. Preservou aqueles animais dentro da arca, né? Para depois matar tudo. E o que é pior, quando ele matou aqueles animais que foram mandados para ele preservar, esse senhor que cheirou, o cheiro desses animais mortos aqui.
que alegrar aquele que mandou preservar esses animais. Por quê? Eu já falei sobre isso com você, né? Por quê? Você entende um Deus que precisa cheirar animais mortos? O que tinha esses animais? Que cheiro é esse? Que subia dessa gordura queimada, desse sangue queimado, dessa carne queimada que agradava tanto isso? Será que realmente é o Deus eterno? Né? Você imagina? É aquilo que eu te falei naquela linguagem. Né? Eis que o Senhor vem montado num querubim, né? Voando com as asas. A gente já viu isso, né? Você pode imaginar um Deus montado num anjo, dando volta pelo céu? Essa é a linguagem figurada. Você acha que um Deus vai permitir fazer? A pessoa, se fala de você, passou aqui o Gilmar montado num rapaz aí dando volta, né? Eu querendo falar uma coisa para te elogiar, né? Para dignificar você. Se dignifica? Não é possível. Eu fui vendo essas coisas, Gilmar, e fui vendo que realmente não batem. Elas não batem com a realidade que ensinaram para a gente. Eu não vou entrar em pormenores, não. Mas você vai ver que, além desse Yahvé, esse Senhor, se é uma pessoa que se arrependia de fazer uma coisa, daqui a pouco se arrependia de ter se arrependido, ele não sabia o que estava acontecendo num lugar e tinha que ir lá ver para saber o que estava acontecendo. Às vezes ele não sabia, alguém tinha que informar para ele, a gente vai ver isso lá em Deuteronômio, Moisés teve que ir lá falar, contar para ele o que estava acontecendo. E outra coisa interessante, quando chega aquele episódio da Torre de Babel, tem uma conversação aqui muito interessante. No capítulo 11. A terra toda tinha a mesma língua, né? Mas isso no capítulo 11. Mas no capítulo 10, no capítulo anterior, né? No capítulo 11 começa assim, ó. E era toda a terra da mesma língua. E todo mundo falava a mesma coisa. Não é mesmo? Mas no capítulo anterior, que é bem anterior, você vai ver no capítulo 10, no versículo 5, está escrito assim, ó. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua. Segundo as suas famílias, segundo as suas nações. Ué, como é que lá no capítulo 10, cada um recebeu a terra segundo a sua língua, e aqui no capítulo 11 todo mundo falava a mesma língua? É uma coisa estranha. Então a gente vê que nada aqui é perfeito. Existem contradições, existem erros, né? E a gente tem que se dar conta disso. Quando a gente vai para a igreja, as pessoas pregam isso, a gente vai para cá, dá dinheiro, dá oferta, dá tudo. E às vezes a vida continua aqui, porque não é aquilo é uma fantasia que faz e a gente acredita naquilo. Mas a realidade aqui é uma outra coisa. E nesses trechinhos que eu estou te falando, tem coisas muito mais profundas que só não dá para me fazer aqui. Eu teria que ficar muito tempo e o celular não tem como, né? Se tivesse um celular que você pudesse ficar aqui 2, 3 horas falando, já está com a luzinha verde dizendo para mim para me parar, né? Mas olha só, o que está escrito no capítulo 11, né? Depois que diz aqui que todo mundo tinha uma língua só, apesar de anteriormente dizer que cada um tinha uma língua, o que acontece aqui? Os homens disseram lá, eia, edifiquemos nós, no versículo 4 do capítulo 11, uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Você acha que Deus, cara, ia ter medo de uma torre de tijolo que vai tocar no céu? Qual é o maior edifício que existe hoje com toda a tecnologia que a gente tem? Faz uma pesquisa no Google. Qual é o maior edifício que existe no mundo? Qual a altura dele? Será que esses caras aqui iriam edificar uma torre maior do que o maior edifício da atualidade, com toda a tecnologia avançada que tem? E essa torre ia tocar nos céus? É impossível. Então, por que havia um certo receio nesse senhor aqui, que ele teve que
Olha o que está escrito no versículo seguinte, no 5. Então desceu de onde? O Senhor para ver a cidade e a torre. Ué, onde está a onisciência? Desceu para ver. Desceu de onde? Desceu de quê? Onde ele estava que teve que descer? Para ver a torre que os filhos dos homens edificavam. E esse ia ver, esse Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Apesar de lá no capítulo 10, versículo 5, a gente vê que cada língua, cada nação tinha uma língua. E isso que começaram a fazer. O que estavam fazendo? Tijolo em cima de tijolo, barro em cima de barro. E falou assim, e não vai haver restrição para eles, a coisa estava feia. Será que os homens iam fazer um prédio que ia tocar nos céus? Com barro? Olha só o que está escrito aqui. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição. Ninguém vai restringi-los para tudo que eles intentarem fazer. Eles vão subir aí no céu. Matou. Pensa um Deus onisciente que tem que descer para ver o que está acontecendo e ver uns caras montando uma torre de barro. Ele fica com receio de se tocar no céu e atrapalhar ele lá em cima. No céu, cara. Os homens hoje fazem um esforço danado para enviar um satélite ali, gastam bilhões e bilhões, e agora Deus está espantado, porque barro em cima de barro vai chegar lá. Aqui para nós, meu amigo, tem uma coisa aqui que não diz, não condiz com aquilo que nos ensina. Não é verdade? Vou ser sincero contigo mesmo. Aí ele diz, eia, desçamos. Falou para mais gente. Eia, desçamos. Ele falou assim, eu vou descer. Não, desçamos. Tem uma turma aqui com ele. Olha, vamos lá e vamos dar um jeito nisso. Vamos confundir a linguagem deles para que eles não se entendam mais, senão eles vão chegar aqui. Desçamos está no plural. E outra coisa, o Deus que Paulo diz, lá, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é um Deus de confusão, né? Não está escrito, porque Deus não é Deus de confusão. E aqui, esse aqui desce para confundir. Confundamos, não faz. Confundamos, vamos fazer uma confusão entre os homens. Vamos descer para fazer uma confusão, vamos botar ele sem entender nada. O que você me diz disso? Mas a gente fica aqui, a gente fica muito tempo. Aí eu fui vendo essas coisas, tem muita coisa, vou passar aqui muita coisa, vou passar quase metade das escrituras, no outro tempo a gente falar, né? Numa outra que fizer falar, mas uma coisa interessante, que já está lá em Samuel, 1 Samuel, o capítulo de número 15. Nesse capítulo 15 é quando Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Depois a gente vai ver sobre esse negócio de amalequitas, essa turma todinha aí. No capítulo 15 de 1 Samuel, no versículo 11, está escrito assim, arrependo-me, o verbo arrepender que está no pré, eu arrependo-me, estou arrependido de haver posto a Saul como rei. No mesmo capítulo, no verso 29, está escrito assim, e também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende. Ué, aqui ele está dizendo, arrependo-me. E aqui Samuel está dizendo o seguinte,
ele não se arrepende. Quem está falando a verdade? O Yahvé aqui, ou o Samuel? Porque o Yahvé diz, estou arrependido. E Samuel diz que ele não se arrepende. Alguém errou. Você vai ver que existiam vários deuses, sabe? E aqui é uma coisa muito interessante. Quando Samuel fala para Saul, isso aqui, no versículo 29, vamos ler, 15 e 29 de 1 Samuel. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então, pequei. Aí disse Saul falou, pequei. Honra-me, tem misericórdia de mim, né? Porém, agora, me honra diante dos anciãos, vamos dizer assim, os anciãos do meu povo e diante de Israel. E volta comigo para que eu adore o Senhor, teu Deus. Então, o Deus aqui, ou seja, esse termo Deus não é o que a gente pensa, não é o que ensinaram para a gente. Ele fala assim, eu quero adorar o teu Elohim. O teu. Por quê? Porque Saul tinha outro. Havia um que chefiava Saul e tinha um que era o senhor de Samuel. E então o próprio Saul disse, eu vou lá adorar o teu Deus. E isso está cheio, o Gilmar, pelas escrituras, está repleto. Quer ver uma coisa que é interessante, se eu achar aqui antes de findar tudo? Uma coisa, eu acho que eu já te falei isso, que em Êxodo, né? Em Êxodo, quando está aquela perseguição, né? Se você abrir em Êxodo 9, abre em Êxodo 9, e aí vai ser a última coisa que eu vou te falar hoje aqui para a gente terminar. Êxodo 9, vamos ver se eu acho aqui. Êxodo 9, versículo 6 e 19. 9 e 6. Êxodo 9 e 6, está escrito assim, ó. Daquela praga que caiu, né? Sobre os animais, né? No 6 está escrito assim, e o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Todo o gado. Tudo quanto era animal egípcio morreu. Porém, no gado dos filhos de Israel, não morreu nenhum. Não está aqui? 9 e 6. Agora 9 e 9. Vai mais na frente. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa. E a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Muito bem. Aí, a gente vai um pouquinho para frente, né? Vai um pouquinho para frente, e a gente encontra no capítulo 14, e no versículo 9, o seguinte, isso aqui foi coisa quase que imediata. Foi anunciada a ruína dos egípcios, e no versículo 9 está escrito assim, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavaleiros. Mas não tinha perecido todos os animais dos egípcios? Né? Agora vamos comparar isso com o versículo 19. Aliás, 23. Os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. Então, morreu todos os cavalos, morreu os bois, morreu tudo o animal no Egito, mas
Na semana seguinte já estavam cheios de cavalo e carros de faraó. Então fui vendo essas coisas e eu digo mais para você. É que eu não tenho essa habilidade, eu não sou Tem gente que sabe botar coisa assim, sabe? Eu não sei fazer isso. Eu só vou observando, vou anotando, as minhas escrituras aqui são todas anotadas. Então eu observei coisas que você vai ver se nós pudéssemos sentar, tivéssemos assim, você lembra quando a gente estudava lá, né? Sentar, ficar 5, 6 horas assim, conversando, mostrando. Você ia ver que tudo que eu estou falando para você, eu não estou tirando da minha cabeça. Está tudo escrito aqui. Eu fui vendo que muitas coisas que me ensinaram, aliás, todas as coisas que me ensinaram, Gilmar, provavelmente ensinaram para você, elas não condizem com aquilo que a Bíblia diz. Isso me chocou. Às vezes eu me refreio de falar porque eu não quero chocar ninguém. Eu não quero que ninguém perca a fé. Eu mesmo não perdi, eu continuo crendo em Deus, eu continuo crendo em Jesus Cristo, mas de uma maneira tão diferente de tudo que me ensinaram, que até para falar para uma pessoa que eu gosto, como você, e respeito, eu tenho certa dificuldade. Até para minha esposa agora que está vendo comigo aqui, o quanto a coisa pode ser diferente, né? Então eu creio, sinceramente, que até para a gente fazer, falar assim, eu sempre falo assim, eu estou receoso, porque tem coisa aqui que se a gente não tiver o pé no chão, a gente fica assim meio, né? Então tem muita coisa que falaram para a gente, Gilmar, que não condiz com a verdade. Aí alguém me pergunta, mas onde você tirou isso? Das Escrituras, da boca dos profetas, da boca de Jesus, da boca dos apóstolos, das Escrituras. E eu comecei a observar essa coisa, observar, isso há muitos anos atrás, você vê, minhas escrituras estão todas escritas, tudo marcado, tudo aqui, que hoje eu já nem entendo direito tanta coisa que eu escrevi e marquei. Que eu cheguei a um ponto que eu falei para minha esposa assim, eu vou ter que entregar a minha função. Apesar de ter me preparado a vida toda, deixei minha função eu era de um advogado, não sei se eu seria um bom advogado, mas eu ganhava um dinheiro, tinha a oportunidade de ser, e fui por 2 anos procurador lá do município, mas eu parei para estudar, eu achava que estava servindo a Deus, né? Sinceramente, com todo o meu coração, com sinceridade, sabe, sincero em tudo, cara. Até que um dia, pregando à noite, há uns 15 anos atrás, eu fui pregar sobre o capítulo 13 de Atos. Eu me deparei aqui com aquela palavra de Paulo. Olha, não penseis que o Criador, aquele que mantém os céus, a terra, tal, ele habita em templos dirigidos por mãos humanas. E muito menos que ele é servido por mãos humanas. Como se ele precisasse de alguma coisa. Naquele dia, eu falei assim, caiu uma pedra em cima de mim. Eu falei assim, meu Deus, eu penso que sirvo a Deus. Deus não precisa de servos. Deus não tem servo, nunca teve. O Deus que tem servos é um Deus necessitado. Um Deus que precisa de um templo é um Deus sem teto. Precisa de um teto para ele. Realmente, Paulo falou, é inimaginável que alguém possa pensar que a eternidade, e Deus para mim é a eternidade ela possa ser trancafiada entre 4 paredes. É inadmissível um Deus que esteja sujeito a um livro, a uma religião, a um grupo religioso. É impossível. E foi isso que Jesus falou, cara, para aquela mulher samaritana. Olha, Deus é espírito. As pessoas pensam que espírito é um vácuo que fica voando por aí. Não, cara. A palavra espírito significa Deus é a vida. Ele é a vida. É a eternidade. Ele não é o pai da eternidade. Ele é a própria eternidade. Ele é muito mais do que aquilo que ensina pra gente, que a gente prega e fala e crê. Sabe? E acabou que as próprias escrituras me desmistificaram.
Eu falei assim, por que eu vou ficar jogando meu tempo fora e atrapalhando a vida das pessoas? Aí tentei mostrar para elas, lembra que a gente começava a você falava para eles assim, não precisa de uma pessoa que pense como você, mas as pessoas não querem. As pessoas gostam de ser enganadas. Está vendo o que está acontecendo no Brasil? Pessoa séria não querendo prendê-lo. Mas soltaram um ladrão para governar. Foi a mesma coisa que aconteceu lá, não foi? Soltaram lá o, o Barrabás para condenar um sujeito que não tinha feito nada. O mundo vai ser sempre assim, cara. Olha, fica o meu abraço para você. Depois, se Deus quiser, eu faço uma outra. Tá bom? Um abração, saúde, paz. Uma boa noite para vocês aí.